Feche os seus olhos por mais um pouquinho. Queria chamar o irmão Jorge para orar ao Senhor. Vem aqui à frente, por favor. O irmão Jorge vai orar ao Senhor nesse instante. Enquanto isso, você ore aí da sua casa, do seu trabalho, de um trânsito que você está. Pode vir aqui em cima. Ore ao Senhor. E quero que você abra o seu coração. Aqui em São Paulo pelo menos está friozinho. Não sei de onde você está assistindo, mas nós queremos que o Senhor nos aqueça nesta manhã, de dentro para fora. Nós queremos e precisamos que o Senhor nos aqueça, pois há algo especial que Deus quer fazer através de nós. E talvez o pré-requisito para que Ele faça seja um coração aquecido. Jorge, ore por nós nesta manhã, por favor. Ô Senhor, meu Deus e amado Pai, que os nossos corações, Pai, a partir de agora se tornem aquecidos, abrasados, Senhor Jesus. Ó Deus, no nome santo do Senhor, estamos aqui na Tua casa, Te adorando, Te glorificando, Pai, por mais essa experiência, por mais esse momento, Pai, que o Senhor nos presenteia a cada dia, Pai. Deus, somos gratos a Ti por essa forma que o Senhor faz com que possamos nos reunir aqui, Senhor, na Tua casa, diante de Ti, a todos que estão em casa, a todos que se encontram, Pai, em qualquer canto dessa terra, Pai, suplicando a Ti por alguma bênção, alguma resolução de problema, Pai, mas que neste momento o Senhor vá ao encontro de cada um, tanto os que estão aqui quanto os que estão fora daqui, Pai, mas que o Senhor haja diretamente dentro do coração de cada um, Pai, dentro do coração, que o Senhor possa aquecê-los, Pai, que o Senhor possa incendiá-los, Pai, da Tua unção, Pai, daquilo que realmente só o Senhor sabe fazer, Pai. Que todas as portas do inferno caiam por terra agora, no nome santo de Jesus. Porque nós, Pai, a Tua igreja que é santa, viva e eficaz, Senhor. A Tua igreja, Pai, que a cada dia se coloca diante de Ti, clamando por socorro, clamando pelas Suas infinitas misericórdias, sabendo sempre na certeza de que o Senhor é o nosso Deus de sinais, amém, prodígios e maravilhas. Aleluia. E assim nós já Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jorge. Podem sentar-se, atentos ao que Deus quer falar conosco. Você que está na sua casa, não queremos concorrer com nenhuma outra coisa. Que você possa estar atento, concentrado, porque Deus tem algo lindo para falar aos nossos corações. Irmãos, o que Deus colocou como tema nesta mensagem é o poder das experiências. As experiências têm um poder, é um poder tão especial, que ela é necessária na vida da gente. E nós vamos falar, na centralidade dessa palavra, do poder de algumas pessoas, de John Wesley, e depois de um kit de pessoas, que são os moravianos, que impactou, inclusive, a experiência que John Wesley teve. Então, essa mensagem tem 3 tópicos, e depois, você que está anotando, vai poder ouvir de novo e anotar mais coisas, e vai anotar agora. E depois vai compartilhar com alguém, porque o Espírito Santo falou assim para mim hoje de manhã: vai lá e dá esta aula. Deus falou isso para mim: vai lá e dá esta aula. Então é uma manhã de ensino, através de uma pregação. Vai lá e ensina, vai lá e faz o que eu te chamei para fazer. Vai lá e prega, mas através de uma aula avivada, de uma aula cheia da presença do Senhor, porque Ele é o nosso professor. Então fique atento, porque há muitas coisas que Deus quer lembrar-nos, de lições que nós já sabemos, e há coisas que Deus quer acrescentar na nossa vida, de itens novos ao nosso aprendizado. Queridos, há 3 tópicos importantes. Nós vamos falar sobre os moravianos e experiências incríveis que eles tiveram. Nós vamos falar sobre a experiência de John Wesley, 2 delas, incríveis. E nós vamos falar sobre lições poderosas para as nossas experiências pessoais e atuais. Então, a experiência em si, ela é tão importante que ela faz parte do mundo moderno numa conta. Hoje há uma conta que os marqueteiros, que as pessoas que estudam como atingir outras pessoas, enquanto o nível de satisfação delas, colocam nesta conta. S é igual a experiência, que é a percepção das pessoas, menos expectativa. E aqui há uma coisa muito séria que eu quero contar para nós, recontar para alguns.
A satisfação de uma pessoa, pelos estudiosos, ela é o resultado daquilo que eu tenho de expectativa, menos aquilo que eu tenho de vivência, de experiência. Então preste atenção assim, ó. Qual é a expectativa que você tem da sua vida? Qual é a expectativa que você tem em ser um cristão? Qual é a expectativa que você tem em cultuar ao Senhor? Qual é a expectativa que você tem em ser membro desta igreja? Qual é a expectativa que você tem em ser membro de alguma outra comunidade, seja evangélica, seja no seu trabalho? Há pessoas que decidem ter uma expectativa baixa para não se frustrar. Lê do engano, já começa frustrado. Ok, a conta vai dar certa, mas não quer dizer que a conta vai gerar uma satisfação. Deus não precisa da sua economia na expectativa, porque Deus jamais frustra alguém que chega a Ele com alta expectativa, porque Ele é um Deus que tem tudo para dar para você. Priscila, que está aqui conosco de novo, que já veio outra vez, né? E para qualquer um de nós, a vida abundante. Deus não precisa ser diferente, Ele só é. Ninguém precisa entrar no Santo dos Santos com expectativa baixa, porque quem pisou no Santo dos Santos, não há outro lugar que se compare a Ele. Então a primeira coisa que eu quero aprender e reaprender para uma nova experiência é: não diminua a sua expectativa diante de Deus, porque Deus, Ele quer gerar em você alta expectativa para gerar em você alta satisfação. É impossível ter alta satisfação com baixa expectativa. É impossível, porque a conta não fecha. Se eu vier com baixa expectativa, como é que eu vou ficar com alta satisfação? Óbvio que a grande experiência poderá me levar a uma grande satisfação, maior até do que a minha expectativa. Deus quer nos surpreender, mas nós precisamos gerar em nós fé para mover as nossas expectativas, até para atrelar a nossa expectativa no lugar certo, que é Deus, na pessoa certa, que é o Senhor. Então a nossa experiência, ela é necessária. A ciência diz para nós que a experiência, e o Aurélio também diz, o dicionário, que a experiência faz com que o conhecimento seja instalado em nós. Conhecimento é saber, é abrir a nossa cabeça, isso já é muito bom. Mas a experiência é provar, é experimentar. É como se a gente mudasse de fato a percepção das coisas. O sentir fica diferente depois da experiência. A experiência faz a gente viver. Pastor e eu fomos jantar num lugar bem bacana para comemorar os nossos 3.2 casamento, né? E o garçom, quando terminou de nos atender, ele falou assim: fico feliz que vocês tenham tido uma boa experiência aqui. Essa é a palavra da moda. Que vocês tenham tido uma boa experiência, que tenha sido bom que vocês vieram aqui, que vocês guardaram uma boa lembrança na memória afetiva, porque no treinamento dele está aqui, os clientes têm que ter uma boa experiência quando vierem aqui. Então, nós falaremos agora sobre a experiência, já, de John Wesley, uma experiência bombástica, porque foi uma experiência com o Espírito Santo. E aqui eu quero pensar com você sobre os moravianos que tiveram uma relação direta com a experiência de John Wesley lá em 24 de maio. E os moravianos, e aqui a gente vai séculos atrás, no ano de 1600, vem comigo. E depois lá no Rebanhão eu vou passar o meu resumo, que só tá em tópicos assim, já separei uns vídeos, e eu tenho que falar aqui. Foi muito legal que o pastor chegou para mim e falou assim: amor, você passou o filme de John Wesley lá no grupo dos vizinhos. Vocês acreditam que eu fiz isso? Aí ele: amor, apaga lá. Eu falei: apaguei. Aí eu fui lá, já apaguei. Mas depois eu vou passar um link de um vídeo bem legal pra gente. Mas eu passei no grupo dos vizinhos, né? Bom, no ano de 1600, lá na República Tcheca, havia um povo que morava na cidade de Morávia.
E por isso vem a palavra, o povo moravianos, porque eles moravam na Morávia. E lá houve uma perseguição, porque houve uma briga entre católicos e cristãos, e o rei que assumiu, ele começou a perseguir os cristãos de tal forma que eles se tornaram 16 mil famílias refugiadas. Eles não podiam professar a fé em público, Bíblias eram queimadas, quaisquer indícios que a fé cristã era propagada, eles tinham perseguição. Os líderes foram decapitados, pessoas realmente perderam as suas vidas em 1600. Isso não durou semanas, durou mais de 100 anos. Pessoas perseguidas pelo Evangelho, por causa de levar a fé. E com isso eles foram se espalhando. E os GCELs, os grupos de conexão, os grupos de comunhão começaram a ser, e eles sobreviveram. A igreja foi crescendo, mas ela foi crescendo de forma clandestina. E numa dessas idas e vindas, eles ouviram falar que havia um lugar na Alemanha, em que uma propriedade recebia essas pessoas. E tinha um lugar especial em que eles acolhiam as pessoas vindas cristãos. E era propriedade do conde Nicolas von Zinzendorf. Vou ficar falando só Nicolas von, tá? Mas era Zinzendorf o nome dele. E ele era um jurista, estudou na mesma escola de Martinho Lutero, para a gente se situar na época. Ele tinha tido uma experiência muito marcante, experiência de novo. A experiência dele foi numa visita ao museu, que ele viu um quadro com a crucificação de Cristo, ele já tinha a fé cristã, tudo. E ele foi impactado vendo aquela cruz, o sangue, Cristo com a coroa de espinho, e ele se perguntou assim, ele fez tudo por mim. E eu? Nada tenho feito por ele? Ele foi impactado, né? Se tornou um jurista, alguém estudioso, e ele realmente tinha um terrenão lá, terras onde ele abrigava as pessoas. E ele fazia o bem, ele tinha boas obras, professava a fé. Só que para tudo, irmãos, tinha gente de tudo que era denominação lá, entre os moravianos. E eles começaram a brigar. Os irmãos começavam a brigar, e no culto de domingo, ele ia um na porta da igreja do outro e falava assim, o seu culto não está legal, não, você tem que pregar desse jeito. Isso chegou aos ouvidos do conde Nicolas, falou, gente, estão perdendo a noção, vamos nos reunir. E ele, como jurista, fez um estatuto de convivência. Não é assim. A gente sai de uma perseguição, vocês estão aqui 100 anos como refugiados, vários anos, sobreviveram, não é isso. Começou a ler as cartas de João, estão comigo, irmãos? Olha que tremendo. Lendo as cartas de João e reuniu o povo, e isso aconteceu em agosto, no dia 17 de agosto, e eles pegaram e falaram o seguinte, olha, somos diferentes, mas no dia 13 de agosto de 1727, ele começou a pregar sobre a unidade do corpo de Cristo. E ele, pregando a palavra, falou assim, nós somos um. O corpo é Cristo, o corpo é a igreja, a cabeça é Cristo. Nós temos que manter a centralidade da fé. Nós precisamos orar juntos. E daquele dia em diante, nasceu a maior reunião de oração que o mundo já viu. Eles, os moravianos, iniciaram um culto, uma vigília que durou 100 anos ininterruptamente. Durante 100 anos eles se revezaram. Durou um século, porque o avivamento começou através de um estatuto, através do Nicolas, que foi lá e eles nunca mais brigaram. Eles nunca mais viram as suas diferenças, porque há um poder na unidade, há um poder no cumprimento na palavra, há um poder em um povo que ora, há um poder num povo que se derrama na presença de Deus. Enquanto nós oramos, as diferenças caem, as diferenças ficam nos lugares que devem ficar, porque os moravianos, eles são referências. E aí são, até hoje, e eles é que geram uma influência, uma frase que a gente diz hoje, olha, o evangelho é dever de toda a igreja. Essa frase moderna foi instituída por eles. Eles cantavam muito, eles pregavam a palavra, geraram devocionais que até hoje, todos os dias eles fazem. A visão da missão moderna, de missões modernas, vieram através dos moravianos.
Eu vou contar 2 exemplos básicos para já ir para Wesley. Um deles, o conde já não tinha mais tanto dinheiro. Por quê? Porque ele investia tudo para suprir aquelas pessoas, centenas de pessoas. E as obras iam. E aí ele tinha o Alasca, que precisava que os esquimós ouvissem a palavra de Deus. E aí uma pessoa falou assim, nós queremos ouvir a palavra. Ele falou assim, mas eu não tenho mais obreiro, nós já enviamos todos, não tem mais quem ir. Ele foi dormir. E ele teve um sonho. E no sonho aparecia uma pessoa, que era Jesus no sonho, e dizia para ele assim, envia o oleiro, que era a pessoa oleira mesmo, que fazia o barro. Ele falou assim, mas o oleiro, ele não tem nem condição, eu não tenho nem dinheiro. Mas ele falou, bom, tá bom. Aí ele foi lá no outro dia e falou assim, olha, eu tive esse sonho, o Alasca tem necessidade, e eu tive esse sonho. Aí o oleiro falou assim, olha, me dê um tempo para eu orar. Fechou os olhos, 2 minutos. Ele abriu os olhos e falou assim, olha, eu só tenho... E ele falou assim, eu não tenho nenhum valor para te mandar como suprimento, eu não tenho. Eu estou preocupado porque eu não tenho. Ele falou assim, olha, eu só tenho uma exigência. Eu preciso de um par de sandálias. Então diz a história que provavelmente ele estava descalço, porque ele só precisava de um par de sandálias. Aí ele pegou lá na casa dele um par de sandálias. No outro dia, quando ele foi lá para liberar o obreiro, bateu na porta, o obreiro não estava lá. Falou, cadê? Não, ele já vendeu tudo que tinha e já foi para o Alasca. Hoje, 50% dos esquimós são convertidos, porque aquele homem foi e pregou o evangelho. Você tem noção do que são os moravianos? Você tem noção do que um povo perseguido, quando avivados e com experiências, provam do poder de Deus, são na mão de Deus? São porque vivem mobilizados por Deus. E o último exemplo, que foi até citado na peça, que eu fui extremamente impactada. 2 jovens, diante dessa perseguição, desse refúgio, com 20 anos souberam, há 3.000 africanos presos como escravos, e nós precisamos pregar a palavra. Aí eles entraram em contato com o dono deles, que era assim que se chamava na época. Falou, olha, nós queremos ir aí pregar o evangelho. Eu sou ateu, você não vai vir para cá nada. Aqui não entra ninguém assim. E se nós somos como escravos? Aí vem, né, mão de obra de graça. Eles, com as economias deles, foram serem escravos. E quando eles estavam indo no barco, isso é história real. Quando eles estavam indo no barco, os seus familiares, gente, vocês sabem que vocês não vão voltar. Aí eles disseram a frase assim, para que o cordeiro que foi morto receba a recompensa pelo sacrifício das nossas vidas, que ele fez pelas nossas vidas. A experiência que eles tiveram com Deus, a experiência move as pessoas, a emoção que gera em nós, junto com a razão, ela movimenta a gente. E aí vem John Wesley, que aos 5 anos, que tinha um monte de irmãos, aos 5 anos a casa dele é incendiada, pega fogo, e sai todo mundo, vizinhança, cadê o Wesley? Cadê o John? O John não está aqui. Aí aquela vizinhança se movimenta, consegue resgatar o menino, e ele ganha um apelido, Tição tirado do fogo. Tição tirado do fogo. Ele já tinha um quezinho com chamas, né? E ele estudou, cresceu, teve uma mãe sensacional. Susana Wesley é uma mulher referência no mundo. Investia tempo para educar os filhos, para ensinar Deus para os filhos. E quando grande, ele foi para Oxford para ser ministro. Chegando lá, junto com seu irmão Charles Wesley, ele foi e criou o Clube Santo, que era um momento em que eles tinham para orar os estudantes na universidade. Você entendeu que aonde você está, Deus quer te usar? Tá claro isso? Tá claro isso? Que aonde os seus pés pisarem, serão e será o lugar aonde Deus irá usar você. Pare de pensar o que falta e use exatamente o que Deus já te deu para que você faça o que precisa ser feito. E aí o Clube Santo vem, jovens, sendo
inflamados por Deus. E aí vai. Agora uma pausa. Sabe qual era o cenário da Inglaterra? Mendigos itinerantes, políticos corruptos, vícios, violência, cristianismo definhando, troca de valores, igreja influenciada mais do que influenciando, apatia religiosa, degeneração moral, desemprego e a revolução industrial chegando. Aí lá vem John Wesley, que era já uma bênção. Só que John Wesley sai na sua primeira viagem missionária por 2 anos. E quando ele está voltando no navio, vem uma tempestade. E eles correm risco de morte, porque a tempestade fazia o barco quase ir a pique. Agora a gente vai partir, agora vai. E John Wesley sente medo de morrer. Ele sente medo da morte, fica apavorado, e ele olha e percebe crianças, tem crianças aqui? Tem pré-adolescentes aqui? As crianças não tiveram medo de morrer, os adultos moravianos não tiveram medo de morrer, eles cantavam enquanto a tempestade ameaçava todo mundo de morrer. E John Wesley falava assim, mas se eu morrer, como é que meus pecados serão perdoados? Ele era pregador, as suas pregações já convertia a muitos. Aí vem aquela frase de Wesley, eu fui à América para evangelizar os índios e quem converterá a mim? John Wesley se sente fracassado. John Wesley se sente menos que nada. Por quê? Porque ele não tinha a tranquilidade do evangelho que ele pregava. Ele não tinha a fé que os moravianos tinham. Ele teve medo de morrer porque ele não sabia se ele ia para o céu. Ele não sabia se a fé que ele professava era a mesma fé que ele cria. E ele só se dá conta disso naquela hora. A manifestação daquelas crianças, a manifestação daqueles adultos o tocou porque o confrontou na base, o confrontou na essência, o confrontou na coisa mais importante que existe na pregação do Evangelho, que é Jesus o Cristo, que veio em carne, se fez homem, para que nós, mesmo sendo pecadores e sem merecermos, pudéssemos acessar a graça, pela graça de Deus, e aí sermos salvos. Voltou com uma grande reflexão. Voltou, ele não tinha confiança em Deus, mas ainda bem que chegou o dia 24 de maio, e nesse dia 24 de maio, ele foi meio que sem acreditar muito, sem grandes expectativas, mas foi lá na rua Aldergate, em Londres, na Inglaterra, quando ele, numa reunião de oração pequena, de pequenas pessoas, com pequena quantidade de gente, a Bíblia diz, a história diz que ele teve o seu coração estranhamente aquecido. E essa experiência mudou a vida de Wesley. E diz a história que que ele conseguiu ter grande confiança em Deus. E aqui, meus irmãos e irmãs, eu quero pensar com você, e eu vou dizer os resultados, mas não serão os resultados que eu vou fincar a minha reflexão, que o que Deus colocou no meu coração. Os frutos dessa experiência, alguns deles, 50 anos seguintes, tudo que ele fez, não foi uma experiência vazia. Foram milhares de pessoas que saíram da miséria, da imoralidade. A nova fé transformou a sociedade. Dizem, inclusive, que a Inglaterra não entrou em guerra como a França, por conta da ação de John Wesley. E vem uma outra frase, nem as igrejas queriam mais John Wesley pregando, porque ele começou a falar do pecado, da imoralidade. A igreja falou, não, a sua pregação é muito forte. Aí ele disse, a minha paróquia é o mundo. A minha paróquia é o mundo. Ele começou a ir a cavalo pregando. 400 mil quilômetros, 40 mil sermões, milhares e milhares de almas sendo convertidas. Bom, isso já seria bom, mas eu não quero falar sobre isso. Sabe o que eu quero dizer para você? Que a grande virada de John Wesley não foram os resultados, foi o que causou os resultados. Ele não tinha confiança e agora ele tem confiança em Deus. Ele desconfiava se ia para o céu, agora ele confiava no Deus Todo-Poderoso. E ele sabia para onde ele ia se a vida dele acabasse. Agora ele sabia que ele tinha um propósito em vida, porque a hora que a morte dele chegar,
O dia que a morte batesse a sua porta, só bastaria a própria morte para ela vir, porque tudo que ele tinha que fazer, ele faria em vida. Mude a confiança em Deus. Ele mudou essa confiança em Deus, até que você perca o medo de morrer. A grande régua, a grande medida que a gente tem, se nós estamos firmes no Senhor, é o quanto nós estamos confiantes. Se nós morrermos agora, nós estamos tranquilos. Eu ouvi uma frase essa semana que muito me abalou positivamente. Viva de tal forma, Deus nos livra várias vezes da morte, e chegará um momento que Ele nos livrará de tudo através da morte. Fortíssimo, né? Fortíssimo. Eu e o pastor Ataúfo perdemos uma grande amiga essa semana. Uma grande amiga. Eu chorei muito de saudade dessa amiga que foi. Eu chorei muito. E como sempre a casa de luto nos ensina. Como sempre a casa de luto nos ensina muito, muito. Hoje nós perdemos uma querida irmã da igreja. Uma querida irmã aqui da igreja. Irmãos, nós temos que viver a tal ponto que o dia que a morte chegar, só tenha a morte, não tenha mais nada pendente. Deus nos deu vida para que a vivamos de maneira tal que não tenhamos medo de viver. Que nesse dia da morte tenhamos que fazer apenas o morrer e o viver mais nada. O ministério de John Wesley não iniciou no dia do coração abrasado. Ele iniciou no dia do fracasso, naquele dia em que ele viu que ele não tinha confiança. Por isso eu quero pensar com você. Será que você está buscando o coração aquecido? Ou admitindo o seu fracasso? Ou vivendo o bichinho de estimação chamado fracasso? Sem buscar em Deus o seu coração aquecer-se, até que ele se aqueça, até que a experiência te mova. Porque a experiência é a força do Espírito Santo, é a força que te impulsionará e gerará em Deus os frutos que Ele mesmo qualificará na tua vida. Admitir o fracasso é sair da apatia, é sair da mesmice, é entender que há algo que talvez nós tínhamos e não temos mais. Porque John Wesley, sim, teve o coração estranhamente aquecido para a partir dali ele ser e ter todos esses resultados, mas ele precisou de um choque de realidade que se deu na volta daquela viagem missionária. Em seu diário, John Wesley registrou como ele passou por essa experiência. Senti e confiei em Cristo, Cristo só para a salvação, e foi-me dada a segurança de que Ele havia tirado os meus pecados, salvando-me da lei do pecado e da morte. 24 de maio de 1738. Irmãos, ele já era cristão, ele já pregava a palavra, ele já era uma bênção. E essa é uma reflexão para todos nós. Você tem estado na casa do Pai, você é uma bênção na presença do Senhor, você tem dito não ao pecado, mas o Senhor quer te chamar para uma nova experiência de um coração aquecido. A nova experiência te leva também a uma nova vivência com Ele. Deus não dá uma única experiência e se mantém nela. Ele dá a experiência da salvação e Ele te renova com novas experiências. Eu separei algumas frases como conclusões aqui para as nossas experiências de alguns moravianos que diz. Uma mulher chamada Elizabeth Elliot, eu nem sabia que ela era moraviana, ela diz o seguinte: o fato de ser mulher não me faz um tipo diferente de cristão, mas o fato de ser cristã me faz um tipo diferente de ser mulher. Demais, não é, irmãos? O fato de ser mulher não me faz um tipo diferente de cristã, mas o fato de ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Hoje é meu, o amanhã não é da minha conta. Ela mesma dizendo, se eu insistir em tentar olhar pelo nevoeiro do futuro, eu vou estragar os meus olhos espirituais, e isto impedirá que eu veja claramente o que é exigido de mim agora. Talvez os seus olhos e os meus estejam com o nevoeiro do futuro. Como será o amanhã?
Será que eu ficaria aqui o tempo todo? Será que é nesta casa, neste emprego, neste lugar? Quanto tempo mais me resta? E eu não estou nem dizendo da morte, mas eu estou dizendo dos movimentos profissionais, pessoais, dos nossos sonhos. Eu achei interessante ela dizer, talvez eu fique pensando nesse nevoeiro chamado futuro e vou deixar de ver claramente o que Deus quer de mim neste tempo do agora. George Miller disse: o vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. O caminho para se obter um espírito de oração é continuar orando. Quanto menos orarmos, menos desejo teremos de orar. Sabe por quê? Talvez você não tenha desejo de orar, porque você não ora, porque eu não oro. Quanto mais orarmos, mais a vontade virá, mais o desejo virá, porque a experiência da oração gerará em você uma nova perspectiva espiritual, a perspectiva da dependência, a perspectiva da gratidão, a perspectiva de Deus em você, num Deus que fala contigo enquanto você ora. Henry Martin disse: o amor começa em casa, mas não termina lá. E eu quero concluir dizendo que duas coisas são importantes para um coração aquecido: buscar ao Senhor e falar do amor de Deus. E eu quero te perguntar, e perguntar para nós temos falado do amor de Deus para as pessoas? Ou nós temos nos limitado a não falar e dizer: eu vou orar por você? Irmãos, nós precisamos resgatar mais pessoas. O nosso coração também se aquecerá quando nós nos envolvermos, quando nós nos importarmos. Porque Deus usou aquele conde por várias vezes em várias experiências. E aquelas pessoas sendo transformadas por Deus, só elas não falaram nada, mas elas foram fruto do que Deus era na vida delas. E John Wesley foi impactado para que o fracasso dele ficasse maior. O Ministério de Louvor pode vir aqui, por gentileza? Irmãos, será que nós podemos ser reconhecidos como moravianos? Será que a luz da nossa vida ajuda que outros, no período pré-aquecimento, tenham as suas vidas mais fracassadas por um período? Irmãos, nós não precisamos toda hora buscar motivação, nem devemos. O fracasso é tão necessário quanto a motivação. A reflexão de que não é desse jeito é tão importante quanto a vitória a ser alcançada. Wesley foi impactado quando ele sentiu medo, que foi para a base. Como assim? Eu amo a Deus, eu amo a Cristo, e como assim eu desconfio do meu Senhor? Ele veio cabisbaixo, mas ele estava no momento de ser de ser grandemente abençoado. Nós precisamos aquecer os nossos corações, e às vezes ele nem está frio e nem morno, mas ele precisa entrar numa outra temperatura, porque também as nossas vidas precisam ser reativadas para aquilo que Deus quer em nós. Quero convidar você a ficar de pé e a cantarmos numa atitude de oração, que Ele cresça em nós e que nós diminuamos. Irmãos, está claro? Está claro para mim nesta manhã, e Deus está falando comigo também, né? Que nós estamos ocupando muito tempo para pensar no que nos falta, sem viver aquilo que Deus já nos tem dado. Há coisas que Deus irá nos dar, mas depois que nós também fizermos dentro do ambiente que nós estamos. Dentro do ambiente que nós estamos, e não é nos conformarmos, mas é sermos aquilo que Deus quer que sejamos neste ambiente que Deus tem te colocado. Uma vida avivada, uma vida em que o nosso canto acontece durante a tempestade. E não é fingir que a tempestade não aconteça, é sabendo que está ali a tempestade,
E nós estamos encarando a tempestade, mas o nosso coração confia no Senhor. Feche seus olhos e entoe ao Senhor essa oração. Mais de ti, Senhor. Aleluia, Deus. De ti. Senhor, os moravianos nos ensinam tantas coisas, Deus. Verdade, Senhor. Senhor, será que as nossas coisas têm ocupado espaço demais, ó Deus? Nos perdoe por isso, Senhor. Se as nossas inquietações têm tomado espaço demais, ó Pai, nós queremos confiar em Ti, Senhor. Aquilo que está nos Teus projetos para nós, nós confiamos que está nas Tuas mãos, Senhor. Está no melhor lugar, ó Deus. O Senhor nos fará felizes, Senhor. Cresce, Senhor, em nós. Que Ele cresça, eu diminuo. Senhor, como é difícil, Senhor, às vezes, ó Deus. Senhor, às vezes faz tanta falta, Pai. Com a sua glória, aquece o nosso coração nesta manhã, Deus. Infinita humildade. Pedimos coisas que nós precisamos, Senhor. Nós queremos a Tua vontade, Senhor. Ó Deus. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Toca nesta manhã, Senhor. Seu amor, inverte as minhas prioridades para as Tuas prioridades, Senhor. Servos de todos os Senhor, coloca as prioridades necessárias, Senhor. Irmãos, eu não quero fazer um convite geral. Eu quero fazer um convite muito particular. Se o seu coração está se aquecendo para que as suas prioridades sejam realocadas, eu estou dizendo de coisas que você precisa, que você deseja colocar no altar do Senhor, e que você quer dizer assim: Senhor, se está nas Tuas mãos, está feito. Se está no Teu projeto, eu me encaixo. Se está na Tua vontade, eu me encaixo. Eu que me encaixo à Tua vontade, não é o Senhor que se encaixa na minha. Eu quero depositar minha vida no Teu altar, Senhor. Aquece o meu coração para eu me manter firme. Aquece o meu coração para eu ter força para fazer os movimentos necessários em direção à Tua vontade. Tira esse nevoeiro chamado futuro e me dá a força para fazer o que eu tenho que fazer agora. Se o Espírito Santo falou contigo e você quer uma oração especial, e você quer vir clamar comigo, porque eu também estou nesse apelo. Eu estou entregando coisas muito especiais para Deus nesta manhã, coisas que eu quero porque eu preciso. Vem aqui, se una a mim.